O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, nesse Evangelho, aparecem dois verbos muito significativos, né? Ver e testemunhar. Então, essa liturgia nos oferece pensar sobre esses dois verbos e como que se relacionam. Aqui no versículo 29, por exemplo, João viu Jesus. Então, o verbo ver aqui significa ver fisicamente, né? Então, ele viu quando o nosso Senhor se aproximava. Então, é um ver físico que a gente pode olhar, pode ver, né? As coisas que estão à nossa volta, as pessoas. Então, João está vendo aqui realmente nosso Senhor fisicamente. Depois, adiante, no versículo 32, e João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu. Então, esse ver aqui já é algo espiritual, é algo por dentro. Ou seja, ele viu esta pomba, mas o gesto não apenas de ver fisicamente, mas mais que isso, este símbolo que esta pomba representa, então já é um contemplar, né? Depois, no versículo 34, eu vi e dou testemunho. Já é mais profundo ainda. Então, nesse processo que João vai fazendo aqui, este ver significa agora um conhecimento interior e um testemunho que ele oferece deste seu olhar, né? E por isso ele pode realmente testemunhar aqui, não é apenas uma questão de olhar, mas é mais que isto. Ele agora realmente diz que pode dar o seu testemunho, porque nosso Senhor é o Filho de Deus. Então é um processo, não é apenas um momento, mas aqui parece tudo tão rápido, mas se olharmos um pouco mais devagar, vamos perceber esse processo e como esta palavra, este verbo, ver, vai modificando e assim tendo esta conotação realmente, não apenas de palavra, mas daquilo que João, o Batista, pode dar como testemunho. Isto é bastante importante, porque quando você dá um testemunho, isto é algo valioso, né? Quando você vê alguma coisa e dá um testemunho sobre aquilo, isto é bastante valioso, isto é verdadeiro, e por isto tem uma responsabilidade também, né? Quando você dá um testemunho de alguma coisa, isso implica uma responsabilidade, é o que está implícito nisto. Então, quando João aponta para nosso Senhor, que Ele é o Filho de Deus, ele dá esse testemunho, significa uma responsabilidade que ele está oferecendo. Nós bem sabemos que alguns dos discípulos de João o Batista depois vão seguir nosso Senhor, porque realmente fazem esse processo, esta caminhada, e agora vão encontrar com nosso Senhor, verdadeiro Deus. E João Batista sabe justamente discernir, né, para encontrar o seu lugar. Por isso que ele vai se afastar e vai deixar nosso Senhor
tomar a frente, porque é ele que é o Filho de Deus, né? E João sabe muito bem que ele é apenas uma testemunha, e ele não vai julgar ali, mas ele vai dar o seu testemunho. Então, João é muito consciente da sua vocação, ou seja, ele sabe muito bem que ele é aquele amigo do noivo, né? Ele não é o noivo, ou seja, quem deve aparecer é nosso Senhor. Então ele está ali para apontar para o Senhor, para dar um testemunho sobre o Senhor. Quem deve aparecer é realmente nosso Senhor, e por isso ele dá esse testemunho do Senhor. Então por isso que quando ele diz que vai adiante dele, né, depois de mim, vem um homem que passou à minha frente. Por isso, adiante é nosso Senhor. Todos devem seguir o Senhor. Inclusive, João, o Batista, deverá também se tornar um discípulo do Senhor. Neste sentido, né? No sentido mais largo da palavra discípulo aqui. Mas o que é importante, então, é olharmos para esse testemunho de João, o Batista, e aqui vamos entender que o que João está querendo dizer, né? Não nessas alusões, muito menos nesta fala superficial, mas ele diz que ele não conhecia, agora passou a conhecer, e aí ele aponta para nosso Senhor. Mas isso depois de um processo, né, de uma caminhada. Ele vai percebendo as ações do Senhor, consegue ver esses sinais para entender que realmente é nosso Senhor, e por isto esta experiência que ele tem. Então João, o Batista, ele tem esta consciência, né, do testemunho, e por isso ele dá o seu testemunho. E João vê como nosso Senhor vive. Ele envia os seus discípulos para perguntar a nosso Senhor, tem toda esta fala também, os discípulos voltarão, contarão para João o Batista o que eles viram, e por isso há esta relação. Então, quando João aponta para nosso Senhor e diz, eis o Cordeiro de Deus, este é algo muito significativo. É, sem dúvida nenhuma, uma fala muito importante, porque percebe que a vida de nosso Senhor é para as outras pessoas. Não é para si próprio, mas é para o outro, porque nosso Senhor recorda aquele Cordeiro, né, pascal, Cordeiro que se entrega para a morte de cruz. Então, no lugar do outro, aquele Cordeiro imolado, nosso Senhor na cruz. Isto é bastante significativo, chamar nosso Senhor de Cordeiro, né? Que é aquele Cordeiro enviado para o deserto, que carrega os pecados do povo como um gesto de expiação. Então, João, o Batista, ele vai mostrar nosso Senhor. Ele diz, eu vi e dou testemunho. Então, esses dois verbos, ver e testemunhar, são muito significativos aqui para entendermos justamente o que João o Batista está querendo nos dizer. Meus queridos, realmente a nossa vida, né, ela fala sempre, né, seja com nossos gestos, seja com até os nossos próprios silêncios, né, nós sempre falamos, seja com o nosso olhar, né, muitas pessoas nos dizem isto, as pessoas falam com o olhar, basta um olhar e você já sabe o que a pessoa está querendo dizer, né? As mamães sabem muito quando já olham para o filho, já sabem o que o filho quer e assim por diante. Então, nós estamos sempre falando, né? E a nossa vida é um testemunho, porque estamos sempre dizendo alguma coisa e por isso somos responsáveis por aquilo que nós dizemos. E esse é o testemunho, e é perigoso, às vezes, quando a gente dá um testemunho e depois tem que voltar atrás, né? Porque não foi bem aquilo. Ou então, quando falamos e precisamos voltar atrás para tentar explicar, né? Não era bem isso que queria dizer, e assim por diante. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado com o nosso testemunho, com a nossa fala, né? Às vezes machuca a outra pessoa, às vezes faz com que a outra pessoa possa se afastar da gente, em vez de agregar, em vez de juntar, em vez de criar laços com a pessoa. Às vezes damos um testemunho que é bastante superficial. Então, é perigoso para nós, às vezes,
modificar isto, né? E aí temos que nos expressar com muita prudência, né? Ou seja, não apenas com as palavras, mas também com as nossas escolhas, com aquilo que nós fazemos, com as opções que a gente faz no dia a dia. E por isso nós damos esse testemunho. Então, nesse domingo, nessa liturgia de hoje, nós somos realmente convidados a refletir sobre o testemunho, o nosso testemunho, né? É uma oportunidade também para podermos olhar para dentro de nós, para aquilo que seja o nosso testemunho. E talvez seja uma boa oportunidade também de podermos olhar para dentro de nós e perceber todas aquelas vezes que nós nos entregamos para as fofocas, nos entregamos para aqueles julgamentos superficiais, para aqueles julgamentos que às vezes a gente faz simplesmente de primeira vista. Muitas vezes a gente se entrega para isto, e aí depois tem que voltar atrás, porque percebe que a pessoa não é aquilo que a gente havia falado antes, né? E na convivência vamos aprendendo isto. Me parece que uma forma da gente evitar realmente a fofoca e esse testemunho superficial que às vezes a gente faz, é pela oração, é nos entregarmos à oração, né? E realmente dizer aquilo que seja fruto de um pensamento interior, de uma espiritualidade. Então, quando a gente cresce por dentro, quando a gente olha realmente a nossa espiritualidade, e aí podemos dizer, né, sobre algo, sobre dar um testemunho, né, e assim por diante. E assim a gente foge das fofocas, né, foge daquilo que não é verdade, né, e não se entrega a isto, porque isto nos leva para longe de Deus. É isso que nos afasta, porque realmente Deus nos quer uma pessoa convertida, nos quer olhando para dentro de nós, nos convertendo, mudando o nosso coração, mudando a nossa atitude, mudando muitas vezes até a nossa maneira de pensar. Então vamos hoje refletir sobre isto, entrar dentro de nós mesmos, pensarmos sobre o nosso testemunho. João diz: eu vi e dou testemunho, que é nosso Senhor. Então, sobre as nossas relações com as outras pessoas, nossos testemunhos das outras pessoas. Quem sabe não esteja hoje um dia propício para pensar como modificar por dentro, como modificar o nosso próprio interior. Vamos pensar sobre isso hoje e fazermos um bom encontro com nosso Senhor.